Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Um dia para chuva de novo. Já choveu e tá todo dia para chuva. Glória a Deus. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Essa chuva que fala no hino é a chuva espiritual. Mas como tá o tempo para chuva, né? Combina, né? Chuvas é bênção também. Glória a Deus. E aí, como vocês estão? Vim aqui falar sobre oração. Sobre oração. Tudo tem que ser com oração na presença do Senhor. Fazer as coisas sem oração. Não estou falando daquela oração de 1 minuto, não. Oração de 30 segundos. 30 segundos. Ou 1 minutinho. Não, não é essa oração. Eu sei que basta somente uma palavra. E o teu criado sarará. Às vezes basta só uma palavra para Deus resolver algo no coração de alguém. Mas também a palavra de Deus fala, né? Clamas a mim, responder-te-ei e fazer-te-ei coisas grandes que não sabe. Clamas a mim, clamas a Deus. Não é a mim, eu, a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Os que de madrugada me buscam me acharão, Deus. Então, a palavra de Deus nos manda buscar a presença dele em oração. Não importa o tempo que você aguentar. Entendeu? Então, fazer tudo na direção de Deus e com oração. Oração para todos os ensaios tem que ter oração, vida de oração. Para Deus operar, para Deus agir, fazer sinais e maravilhas, batizar com o Espírito Santo, derramar dons espirituais. Eu participei já participei de um departamento, não aqui, né? Mas já faz tempo, de um departamento que Jesus chegou a batizar com o Espírito Santo. Pessoas eram renovadas, pessoas choravam na hora do ensaio, glorificavam a Deus, porque Deus se fazia presente, porque os ensaios, dependendo do ensaio, é um culto ao Senhor de adoração, de louvor a Ele. Glória a Deus. Fazer tudo na direção do Senhor. Cultos, oração, começar com a oração é hábito, mas é um hábito que Deus se agrada. O hábito de orar antes do culto. É bíblico? Está na Bíblia? Ore antes do culto. Não, irmãos. Precisa estar na Bíblia isso aí? Deus já mandou orar. São regras do ministério. Entendeu? São regras do ministério. Deus colocou o anjo da igreja ali. Colocou o pastor, o anjo da igreja. Se ele falar, vai ter meia hora de oração ou 1 hora, quem puder, obedeça. Entendeu? É para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. E é tão bom orar antes do culto, irmãos. Tão bom. A gente se humilhar, pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Se humilhar, agradecer a Deus. Sabe, na oração a gente entrega tudo para Deus. Tudo. E antes de começar o culto, você já começa vazio. Vazio de si, vazio das coisas que você se alimentou durante o dia que não agradou a Ele. Se esvaziar para se encher de Deus, da presença de Deus, no momento do culto de adoração ao Senhor. Reverência,
Qualquer dia eu vou falar sobre reverência. Você se alegrar, expressar sua adoração, deixar Deus te usar na hora do culto, isso não é falta de reverência, tá? Isso não é falta de reverência. Falta de reverência são outras coisas que precisam ser ditas. Qualquer dia eu vou falar sobre isto. Viu? Porque o culto é para você se alegrar mesmo. O culto de adoração ao Senhor é para você se encher da presença de Deus, para você adorar em espírito e em verdade, para você entregar o seu melhor, a sua essência para Ele. Vai de cada um que tivesse o coração fechado, não vai receber nada. Se deixar o coração sensível e o Espírito Santo entrar, agir, algo vai acontecer. Né? Eu não tenho culpa de que você está se alegrando e eu estou gelada sem conseguir sentir presença de Deus. Eu não tenho, né, culpa dessa situação. Eu não de você estar se alegrando e eu não. Você também tem culpa de eu estar me alegrando ou expressando a minha adoração e você vazio ou sem sentir nada. Mas você está adorando em espírito. Alguma coisa você está adorando ao Senhor. Em espírito, em verdade. Eu não vou te ignorar e também não. Você não deve ignorar aqueles que também estão se alegrando. Né? Então, isso faz parte de um culto de adoração ao Senhor. Agora, reverência, falta de reverência, irmãos, são outras coisas que eu vou falar outro dia. Deus está me tocando para falar isso aí. Viu? Sobre reverência no culto. Eu deveria falar aqui agora, mas vou deixar para outra oportunidade. Certo? Então é isso aí, irmãos. Chegar cedo na casa do Senhor para orar. Isso é tão lindo, irmãos. É tão lindo para diante de Deus. O Espírito Santo se alegra com isso, ele está com você. Se você pode chegar cedo na casa do Senhor, chegue. Se pode, se não pode, Deus sabe que você está trabalhando, está estudando, né? Está num médico, tem justificativa, né? Diante de Deus, Deus sabe e te entende. Mas Deus também sabe e te entende que você ficou em casa, que você ficou em casa por causa de um jogo de futebol, que não quer deixar o jogo para ir no culto, só quando terminar. Também sabe que você não quer deixar uma novela, só vai se a novela terminar. Irmãos, o negócio é sério. Você vai para a igreja cheio de futebol, de novelas e de outras coisas. Tem que se esvaziar para chegar na casa do Senhor, se encher da presença de Deus. Jesus vimos, se Jesus voltar e pegar o crente nessa situação, irmãos, corre o risco de ficar, hein? Já pensou Jesus voltar, você tá na frente da novela, ó, não perde um capítulo. Jesus já me libertou disso faz tempo, viu, irmãos? Faz tempo, eu era católica. Depois que eu aceitei Jesus, Jesus me libertou por completo. Eu era viciada numa novela. Eu perdi a 6ª série. Eu era adolescente, mas eu não era evangélica ainda. Eu perdi por causa de uma novela. Repeti de ano, porque eu ia para a escola, assistia a novela antes de ir para a escola, ia para a escola pensando na novela, nos próximos capítulos, nos personagens, e aquilo me atrapalhava na escola, gente.
Sério, foi sério, repeti de ano. Mas um dia eu tive um encontro especial com Jesus. Ele me libertou dessas coisas, desse mal. Glória a Deus. É Jesus que faz isso, não sou eu. Mas para isso também eu dei lugar para Deus agir, para Deus trabalhar. Eu não sou melhor do que você, não. Sou necessitada também, certo? Algumas coisas, todo mundo precisa ser liberto. Sempre tem alguma coisinha em nós que precisamos ser libertos. Todos. Não tem um. Não tem esse bonzinho. Mas para isso, cada dia que passa, nós temos que melhorar. Tem que procurar renunciar aquilo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, impedindo de Deus trabalhar e agir nas nossas vidas. Em nossas vidas. Eu não sei se eu já falei aqui, né? Sobre a oração que Deus batizou com o Espírito Santo em um departamento na hora que estava o ensaiando, batizou com o Espírito Santo. Eu acho que eu já falei. Então, irmãos, os ensaios são como um culto para Deus. Se você ensaia, não dá lugar para Deus, tá cantando da boca para fora, só canta e não dá lugar para Deus, fica difícil de Deus operar, de Deus agir. Ah, Deus trabalha no silêncio, sim. Deus trabalha no silêncio também. Mas Deus também quer que nós abrimos a nossa boca, gente. Seja no ensaio, no culto. Abrir a nossa boca, glorificando ao Senhor. Não é abrir a boca com sono, que eu vejo um... Meu Cristo diz agora. Eu vejo muitos na igreja abrindo a boca com sono, gente. É abrir a boca, irmão, glorificando a Deus. Deixa eu ver. Até perdi o controle do celular aqui. Abrindo a boca, glorificando a Deus, gente. Dando lugar para Deus, não é para o sono. Misericórdia mesmo de nós, né? Eu sei quando a pessoa está muito cansada, né? Trabalhou o dia todinho. Acontece isso aí. Acontece. Mas já tá vendo que a pessoa tá morrendo de sono mesmo, né? É procurar dar lugar para Deus que o sono vai embora, viu? Se você der lugar para Deus, o sono vai embora. Isso é real. Isso é fato. Então, Deus trabalha no silêncio, mas eu entendo que Deus também trabalha no barulho. Deus também trabalha no barulho. A igreja glorificando ao Senhor. Deus não vai trabalhar, não? Por quê? Qual o problema de Deus não trabalhar, agir quando a igreja está fazendo barulho de glória e aleluias a Deus? Deus trabalha no silêncio, sim. Deus trabalha no barulho. Deus trabalha. E outra, quem faz movimento no culto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz. Homem, mulher nenhum consegue fazer isso. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim: eu uso técnicas para alegrar a igreja. Se eu quiser alegrar a igreja, eu uso técnicas. Cuidado. Cuidado com isso, que isso não é de Deus, não. A igreja na inocência se alegra, porque ela está ligada no trono de Deus,
Está em espírito, está ali para adorar. Está na inocência ali, está entregando corpo, alma, espírito, coração, mente, tudo para Deus. Mas a sua consciência, pregador, que fala que usa técnica para alegar a igreja, tome cuidado. Pare com isso em nome de Jesus. Viu? Porque essas coisas não é de Deus, não. Não use de engano, não. Porque Deus não aprova essa situação aí. Viu? Pregue a palavra de Deus debaixo da unção, da autoridade e ousadia do Espírito Santo de Deus. Vida de oração. Que Deus vai agir na igreja. Mas com técnica de teologia, gente. Que é isso? Onde iremos chegar com essa situação, hein? Mas não vou entrar por esse caminho, não. Vou parar por aqui que é melhor. Mas é isso mesmo. Eu ouvi isso, hein? De um pregador. O sangue de Jesus tem poder. Melhora nessa sua concepção aí, porque Deus não aprova isso, não. Porque não é o Espírito Santo de Deus que está agindo na tua vida, não. São as técnicas das teologias. Cuidado. Eu não sou contra a teologia, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não se exalte, não fique soberbo. Não se orgulhe com essas coisas. Porque Deus não aprova. Sejamos humildes na presença dele. Não deixe a vaidade entrar no seu coração por causa dessas coisas. Viu? A gente ouve tantas coisas que só Deus na causa. Mas quem é espiritual percebe. Quem tem visão espiritual vê. Então, por isso que nós temos que buscar colírio dos céus, do alto, não é em Apocalipse que fala. Colírio, receber colírios do alto nos nossos olhos, para enxergarmos o mundo espiritual, o lado espiritual, o perigo que enfrentamos. Glória a Deus. Aleluia. Fica na paz. Até a próxima. Jesus te ama e eu também. Então, lembrei de um negócio aqui que eu tava falando, né? Que tudo tem que ser com oração. Os ensaios, pregações, louvores, para evangelizar, para fazer a obra, para fazer missões, visitas, tudo tem que ser debaixo da unção de Deus e da oração. Se não temos unção, vamos buscar essa unção de Deus, porque a unção faz a diferença. E a unção de Deus na nossa vida é muito útil na vida espiritual. E tudo que for fazer na obra do Senhor é com oração. É com oração, porque senão vai chegar uma hora que não vai. Para que Deus venha operar, derramar das suas bênçãos espirituais, os dons espirituais, que muitos não estão mais importando com os dons espirituais. Peraí, só fica na palavra. O que importa é a palavra ser pregada, a palavra de Deus. A palavra de Deus, peraí. É a palavra de Deus que é prioridade, sim. Mas me diz uma coisa. A palavra de Deus tem efeito, tem resultados. Eu sempre falei e falo. Os dons espirituais, os 9 dons estão incluídos dentro da palavra. A profecia, o dom de profecia está incluído dentro da palavra de Deus. Por que despreza o dom de profecia?
Por que desprezais os verdadeiros profetas na casa do Senhor? Por que desprezais os dons espirituais? Por quê? Tem muitos que estão desprezando os dons espirituais, sim. Por que não se fala mais em batismo com o Espírito Santo? Quase não se ouve. Por quê? Está tudo na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Isto tudo é a palavra de Deus. Está dentro da palavra de Deus, dentro daquele livro que é o livro dos livros, o livro sagrado. Desprezar as coisas espirituais de Deus e ficar só no conhecimento, não. É bom ter conhecimento, sim, mas a palavra de Deus tem efeito, tem resultados. Coisas lindas tem na palavra de Deus para se realizar no meio do povo de Deus. Eu já vi pregadores, falar que não precisa orar muito, gente. Misericórdia, que é isso? Onde iremos chegar? Não precisa orar muito. Não precisa falar muito. Só basta uma palavra. Em poucas palavras Deus te ouve. Irmãos, isso é incentivo para a igreja orar? Eu sei que Deus ouve em poucas palavras. Deus, basta somente uma palavra que o teu criado sarará. Mas, irmãos, por que o Senhor Jesus vivia só em oração? A Bíblia, a palavra de Deus, incentiva a igreja a orar sim. A palavra de Deus incentiva a igreja a jejuar sim. Jesus jejuou, Jesus vivia vida de oração, de jejum. Agora dizer que não precisa orar muito, só um pouquinho. É por isso que a situação da igreja está do jeito que está, né? Chega na igreja, ninguém quer orar mais, fica tudo sentado, porque houve uma palavra dessa, misericórdia. Misericórdia, até quem gosta de orar não quer orar mais. Porque aquela palavra atingiu, esfriou a pessoa de orar. Olha, sabedoria, viu, teólogos? Quem conhece a Bíblia, sabedoria e entendimento nós precisamos ter, eu e você. Eu preciso de sabedoria. Todo dia eu peço sabedoria ao Senhor. Todos nós precisamos. Não adianta você querer dizer que é mais sábio. Todos nós precisamos de sabedoria, sim, da parte de Deus. Oh, glória! Salomão, antes de pedir a Deus, ele já era sábio. Por quê? Porque Deus falou, pede o que queres que eu te darei. E Salomão, ele não foi pedir riqueza para Deus. Salomão pediu sabedoria porque ele viu a necessidade que ele estava. Se ele era o rei, ele ia precisar muito de sabedoria para administrar aquele palácio, aquele país, aquela cidade, aquele povo. Ele ia precisar muito de sabedoria e entendimento. E Deus deu sabedoria para Salomão. E além disso, Deus acrescentou as riquezas na vida desse rei.
Então eu peço sabedoria para Deus, nem eu falo, oh Deus, nem que seja um pouquinho assim, Deus, de sabedoria de Salomão, nem que seja um pouquinho, porque eu preciso. Todos nós precisamos. O que você precisa, eu preciso, porque eu sou ser humano também. Viu? Não sou melhor do que você, não, meus queridos e minhas queridas. Eu não sou melhor, eu só estou procurando melhorar na presença do Senhor, porque se você não se posicionar, gente, fica difícil. Precisamos da ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a palavra de Deus no nosso coração. Fique com Deus.